Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, tanto agora como sempre. Louva a Deus por estarmos aqui. Louva a Deus por estes momentos que temos, que são ímpares. Momentos que nos traz uma renovação. Momentos que nos fazem seres que faz com que o coração se encham de perspectivas. A palavra de Deus nos traz em tudo isto. A palavra de Deus nos traz em convicção. A palavra de Deus nos traz literalmente uma visão de um futuro garantido em Cristo. Não tem como ser diferente. Eu espero que quando vocês se prontificaram a vir até a igreja, que vocês prontificaram realmente de coração, e que o coração de vocês estejam prontos para receber do Senhor e colocar aquilo que você receberá em prática. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Daniel, capítulo 6. Gosto muito deste texto. Famoso texto de Daniel na cova dos leões. Estive meditando neste texto e analisando quanto Deus nos ensina, quanto Deus é perfeito. Este texto nos leva a uma reflexão, no mínimo, como necessitamos deste Deus. Como precisamos deste Deus, como precisamos dedicarmos e também sermos fiéis ou fiel a este Deus. Este texto, ou o livro de Daniel, se eu fosse ou colocar, ou dar uma palavra-chave a ele, eu daria a palavra fidelidade. À luz de tudo aquilo que Deus fez na vida de Daniel, e a forma que ele conduziu as adversidades, e a forma com que ele lidou com todas essas questões adversas de um reino controvertido, de um reino perverso, a palavra poderia ser a palavra fidelidade, que é de fato aquilo que Deus requer que sejamos. Portanto, este texto nos ensina de fato como sermos vencedores em Cristo Jesus. Este é o nosso tema. Como que somos vencedores por meio daquilo que Deus tem nos dado. Vamos ao texto? Todos abriram? Daniel capítulo 6. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores com ele, um dos quais era Daniel. Sátrapas eram governadores de províncias, e nesse caso o rei Nabucodonosor resolveu nomear 120 deles para governar estas províncias. Versículo, na verdade, ainda no versículo 2, os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram:
jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha só, não achou nele nenhum tipo de dolo. Versículo 6, e assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos esses supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todos aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com a pedra, e o rei o selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Vou repetir, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por
ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu governo jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Que texto maravilhoso! Que texto que nos ensina. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria que vocês curvassem as suas cabeças, por favor. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra. Te damos graças, ó Deus, e te peço que o teu Espírito esteja a continuar a falar com cada um de nós. Te peço que o Senhor continue a me usar para a glória do teu nome, assim como o Senhor tem usado os seus servos ao longo dos séculos. Te peço em nome de Jesus, que todos que entraram aqui nesta noite, possam se fortalecer na força do teu poder, ó Deus, e que todos tenhamos a consciência de que sem o Senhor nada somos, assim como Daniel tinha o Senhor como o único e suficiente Salvador de todas as coisas, o provedor de todas as coisas, e o libertador e o protetor de todas as coisas. Te agradecemos em nome de Jesus, te peço condução pelo teu Espírito. Amém, Senhor. Como ser um vencedor à luz deste texto? Este livro, como já foi dito, ele nos traz a uma reflexão, onde podemos termos a vontade de estarmos com o Senhor para todo sempre. Através da fidelidade que o próprio Deus planta em nossos corações, nós podemos ter a certeza de que Deus, Ele é tudo para nós. Sem Ele nada somos, eu repito. Agora, quem foi Daniel? Primeiro, um homem que não abriu mão das suas convicções espirituais. Um homem que jamais se sentiu ameaçado por algum tipo de oferta, por algum tipo de coisas mundanas que o pudesse fazer dele uma pessoa completamente deturpada. Além disso, um homem que viveu em um dos impérios mais controvertidos, um império promíscuo, o Império Babilônico. Ali naquele império havia toda sorte de orgia, havia toda sorte de maledicências, havia toda sorte de coisas que deturpasse completamente o caráter de um ser. Bebedices, glutonarias, pompas, tudo havia naquele império. Daniel também, ele não abandonou jamais, como já foi dito, a vida que ele tinha diante de Deus. Então, espiritualmente falando, ele andava de uma forma que nós chamamos relativos àquilo que é transcendente, aquilo que é espiritual, aquilo que é elevado diante dos homens. Embora os homens precisam andar de forma elevada como Daniel andou. É desta forma. E também um homem que passou por experiências amargas, por difíceis experiências, mas se manteve fiel. Por isso que eu digo, se eu pudesse escolher uma palavra, eu escolheria a palavra fidelidade. Fidelidade. Daniel foi subjugado, foi forçado a fazer aquilo que não era do seu princípio. Embora forçado, ele se escorregou e não fez aquilo que eles queriam que eles fizessem.
ele foi dominado, ele foi sujeitado às coisas terríveis. O livro dá a entender claramente que ele havia se tornado um ser assexuado. Interessante isso, um ser assexuado. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso primeiramente porque ele estava sob a responsabilidade do chefe dos eunucos. E todo aquele que se tornava alguém que fosse trabalhar em prol do reino e ficasse próximo de alguma das mulheres do rei, olha que coisa terrível, esse deveria ser castrado. E ele estava por debaixo do chefe dos eunucos. Então nós notamos claramente que ele foi um ser assexuado. Ele não tinha prazer sexual, ele não tinha nenhum despertamento por este lado, por ter sido castrado. É unânime entre os teólogos esta visão. É unânime. E Daniel era tão dedicado às coisas relativas ao reino de Deus, que isto, ou seja, o gênero, o órgão sem funcionalidade, não trouxe nenhum tipo de preocupação, porque o foco dele, as energias dele, não estavam nestas coisas naturais, e sim nas celestiais. Olha só como que nós começamos a desenhar o caminho de uma vitória. Primeiramente, focarmos naquilo que é transcendente, naquilo que é espiritual, não naquilo que está ligado às circunstancialidades. É o que o texto está nos dizendo, é o que eu aprendo com o texto. Ou vocês acham que Daniel foi contado como um daqueles que foi colocado no rol dos panteões gregos? Não, ele foi um homem que Deus não o considerou relativo. A Bíblia não considera nenhum homem de Deus pela história relativo. Ele foi um ser, Daniel foi um ser que tinha as suas necessidades, tinha as suas fisiologias pulsando, ou seja, a sua fisiologia pulsando, como qualquer um outro, homens sujeitos a qualquer paixões, assim como Elias, que diz lá em Tiago, um homem sujeito às paixões naturais, porém não deixou ser levado por estas coisas. Dito essas coisas, agora nós vamos aprender o caminho da vitória que Daniel trilhou. Daniel não ficou lamentando em primeiro lugar, culpando a tudo e a todos. É importante sabermos disso. Muitas pessoas transferem responsabilidades, não assumem culpa e nem responsabilidade. Faz dele um fracassado, porque não existe nada melhor do que você assumir as suas responsabilidades e crescer através daquilo que Deus te deu para que você viesse a crescer. Digamos que seja um tipo de adversidade, que eu mesmo causei, eu preciso assumir. Eu preciso assumir, literalmente. Encarou a situação de acordo com o desdobramento. De acordo com cada desdobramento, ele foi encarando. Portanto, em primeiro lugar, num contexto hostil, eu pergunto, qual foi o motivo que fez Daniel parar num cativo, ou num cativeiro? Qual foi o motivo? Se voltarmos um pouquinho na história, principalmente através dos profetas, Deus usando os profetas para alertar Israel acerca de um problema, Ele levantou vários profetas, eles diziam normalmente, cuidado, este caminho de vocês não está correto, em outras palavras, vocês estão buscando outros deuses. Esse era o foco principal, era o ponto principal daquilo que eles não deveriam fazer e faziam. E os reis se pervertiam, os sacerdotes se pervertiam, e também boa parte do povo de Deus
era pervertida. Boa parte. Então nós temos claramente que o motivo foi a desobediência dos reis, dos sacerdotes, e nesse caso, Deus havia alertado, porém sem sucesso. Eu queria que vocês abrissem o primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 6. Aqui vai nos mostrar claramente o caminho do sucesso. Se eu estiver de acordo, eu terei de fato sucesso na minha vida em qualquer área. Em qualquer área. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 6. Eu poderia ler do versículo 4. Capítulo 9, versículo 6, mas vai aqui mesmo. Mas se vocês ou seus filhos, aqui fala do aparecimento do Senhor a Salomão, e Deus disse que edificaria o templo, Ele consagraria o templo, o nome dele seria glorificado através daquele templo, porém com condições. A ideia básica do texto é esta: mas se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, vou repetir, mas se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, este amontoado de pedras que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, suntuoso, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Então o livro de Daniel, ele é muito claro. A fidelidade deste servo de Deus nos inspira, ou pelo menos deveria nos inspirar. E o segundo ponto: por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Qual foi a causa do problema? Vamos para o texto, versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre ele, um dos quais era Daniel. Aí está o ponto. Um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse dano ou nenhuma perda. Então Daniel se destacou entre eles, simplesmente. Ele nomeou esses sátrapas, porém dos supervisores, somente Daniel se destacou. E surgiu claramente um certo tipo de inveja. Agora, um dos pontos também porque Daniel se destacou, e ele teve problema com os demais, os 120 mais os 3 supervisores, foi porque eles não tinham o mesmo perfil de pensamento, nem o mesmo perfil espiritual. Eles tinham outros propósitos. Como já foi dito, Daniel andava de forma contrária a eles. E Napoleão Hill, não sei se vocês conhecem o livro A Lei do Triunfo, lá ele diz claramente, para que tenhamos sucesso na vida, um dos pontos é ter uma mente diferenciada, ou associar-se com pessoas que tenham o mesmo perfil de pensamento, que é o famoso mastermind. É o conceito que define as pessoas de sucesso.
conceito que define as pessoas de sucesso. E Daniel estava inserido exatamente aonde não era, onde as pessoas não tinham o mesmo perfil. Já ficou difícil para Daniel, já ficou complicadíssimo. O perfil espiritual dele era completamente diferente. Os outros, eles adoravam deuses pagãos. Em contrapartida, Daniel, o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Você acha que com este conceito, diante do rei, os outros mundanos ficariam tranquilos? De jeito nenhum. O ponto-chave desse segundo ponto é que não tem como nos destacarmos se não tivermos o direcionamento de Deus. Impossível. Se não tivermos o direcionamento de Deus. E a causa do problema de Daniel, por ter sido lançado na cova dos leões, foram exatamente o destaque. Em terceiro, quais foram as atitudes de Daniel diante do problema? E agora? Qual seria a sua atitude? Se tivesse que te lançar na cova, numa cova dos leões, por exemplo. Qual seria a sua atitude? A de um servo como Daniel, que ficou firme, não titubeou, acreditou, confiou, teve fé, que é o mínimo que um cristão deveria ter numa situação de adversidade como esta ou como qualquer uma outra. Qual seria a sua atitude? Então, antes, os sátrapas e os supervisores vieram contra Daniel. Eles procuraram motivos negativos, ou seja, aqueles motivos que estavam ligados ao caráter do próprio Daniel, porém, não encontraram nada. Não encontraram, eles pensaram, e agora? Não temos o que fazer, exceto nós aflinjamos exatamente aonde vai pegar, que é a fidelidade com o seu Deus. Além da fidelidade, as suas ações são condizentes. Um outro ponto, as nossas ações diante de Deus são condizentes de sermos dignos deste Deus maravilhoso. Assim conseguiram convencer Nabucodonosor de que aqueles que orassem a outro Deus, ou a outro homem que não fosse o próprio rei, por 30 dias, que fosse lançado na cova dos leões. Mas a atitude de Daniel, como foi a pergunta, ele não titubeou, ele não escutou os burburinhos, as ladainhas dos sátrapas, dos supervisores, dos governadores, ou de todos aqueles que faziam parte da cúpula para derrubá-lo. Ele não ouviu, ele subiu no seu terraço, no seu quarto, abriu a janela, como ele já fazia, e orava 3 vezes ao dia. Oração é um poder, oração é dunamis puro, oração explode os céus, e Deus envia anjos a nosso favor, para trabalharem para aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Então Deus tem os seus mecanismos, tem a sua forma, ou seja, a sua forma de agir. Ele tem a nosso favor. Ele tem a nosso favor. Então, eles deduraram, mas ele não escutou. Essa foi a atitude dele, continuou servindo o Deus vivo.
Não é diante de qualquer adversidade que muitos de nós dizemos: ah, Deus não fez nada. Ah, Maria Mendonça aconteceu o que aconteceu e Deus não fez nada. Não enviou os anjos a favor dela, ou nunca enviou os anjos a meu favor. Gente, além de tudo, Daniel conhecia, ele se sujeitava diante dos propósitos que Deus tinha para ele. Deus tem um plano, tem um propósito para todas as coisas. Essas 600 mil pessoas que morreram diante desta pandemia aqui no Brasil, vocês acham que Deus não teve propósito em cada uma delas? E outra coisa, Deus não teve o tempo de cada uma? Ou alguma foi antes do tempo de Deus? Jamais. Então Daniel sabia muito bem que Deus tinha um propósito para ele. Quarto, qual foi a atitude de Daniel diante da situação? Antes foi diante dos problemas. Agora diante da traição. Primeiro, por não ter titubeado, ele continuou ser um ser transcendente. Além de tudo, mesmo em meio às ameaças de morte. Eu queria que, não precisa. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a Deus, ou procuro agradar a homens? Quem é que eu procuro agradar? Paulo dizendo, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É exatamente o que Daniel fez. Se ele tivesse agradando aos homens, se mancomunados aos planos deles, ele não seria servo do Deus vivo. E Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro diz, e os apóstolos da mesma forma, diz o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Que caia chuva de canivete. Se Deus mandar nos colocarmos debaixo e os homens não, obedeça a Deus e não aos homens. Óbvio que Deus não é incoerente, isso é um fato. E por último, qual foi a solução de Deus para o problema? Qual foi a solução de Deus para o problema? Versículo 19 do nosso texto. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com alta voz, ou seja, com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Aqui está o ponto. Respondeu Daniel: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Salmo 91, versículo 11. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em pedras. É muito poder. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Como já foi dito, Hebreus capítulo 1, versículo 13. Não são os anjos ministros de Deus, que trabalharão a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Óbvio que sim, em outras palavras. E aqui nós temos claramente um livramento de Deus sobre Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, repito, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui
considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi algum mal ao rei, ou mal algum. Então nós temos que Deus, como sempre, Ele entra em ação para proteger aqueles que são seus. A ação de Deus sobre esta questão de Daniel foi colocar as suas asas por sobre ele. Ou seja, enviou os seus anjos para que eles viessem a livrá-lo ou protegê-lo. E ponto final. Foi dito e ponto final. Assim deveríamos crer. Assim deveríamos fazer. Só que às vezes cagamos tudo. Ou ninguém faz isso? Todos nós, diante de uma situação adversa como essa. Eu concluo dizendo que todos aqueles que se levantam contra os filhos de Yahvé, todos, Ele próprio intercede. O próprio Deus intercede. Envia os seus mecanismos. Todos aqueles que se levantaram contra Daniel foram julgados e condenados. Vamos para o último versículo. Na verdade, o último versículo que vamos ler, né? E por ordem do rei, os homens que tinham, versículo 24, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Foi só se levantar contra um filho de Deus. Deus sabe o que fazer. Ah, mas foi maldade do próprio Deus. Não, esquece isso. Deus sabe perfeitamente o que fazer. Então a coroa da história, ou seja, do texto, foi decretado exatamente do versículo 26 do versículo 26 ao 27, aonde Deus, o próprio rei, promulgou a lei aonde o próprio Deus de Daniel viesse a ser respeitado, reverenciado, adorado por todo o império, por todos os países vizinhos. E o decreto foi promulgado e o próprio Deus, o nome do próprio Deus foi evidenciado, elevado, honrado e adorado. Aqui eu finalizo e te pergunto: Deus tem um caminho de vitória para cada um de nós. A pergunta é: você tem trilhado o seu? Você tem sido fiel a este Deus? Responda você e o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo. Louvado seja o teu santo nome pela tua palavra. Te agradecemos por ela, ó Pai, pelos ensinamentos, por tudo que ela tem feito por nós, nos ensinado, nos encorajado, nos abençoado, tem ministrado, feito de nós verdadeiros adoradores ou verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Cremos que por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, já nos foi entregue e temos a vitória automaticamente diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, que creamos no Senhor como único e suficiente Salvador. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.